Olá, bem-vindo, bem-vinda à série Lições de Neville Goddard. Aqui nos aprofundamos nos ensinamentos sobre o processo de manifestação ensinado por Neville Goddard. Aqui é Hilda Pegorini. Vamos ver, já temos o Luiz nos esperando aqui, Caquinho, Silvio, bem-vindos! Olha, mais gente aqui chegando no Instagram também, no Face. É uma alegria estar com você hoje, porque hoje nós vamos falar sobre se você quer manifestar o seu sonho, esse é o caminho, ensinado por Neville Goddard. Tenha em mente que a sua consciência é criadora. Você já pensou sobre isso? A sua consciência é criadora. Não existe outra forma. Se você tem um sonho e quer manifestá-lo, você pensa nele ou pensa nas formas de manifestá-lo? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Pode responder para mim aqui no chat, ok? Você tem um sonho, se você tem um sonho objetivo, você pensa nele ou você pensa em como manifestá-lo? O Josimar chegando aqui também, bem-vindo, Josimar. Então, responde aqui para mim. Você pensa no como e no quando? Se você pensa nisso, mas escreve aqui para mim no chat. Onde está o teu foco? Me diz, então, onde está esse foco? No seu desejo, que você não manifesta o que quer, ou na sua gratidão por ter criado esse sonho em sua mente? Por que eu falei essas duas opções para você? Ó, a Aline falou, eu penso no sonho. Que legal, Aline, ó, ótimo, você está no caminho. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui só para perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Se você está me ouvindo bem, coloque o número 1. Se você não está ouvindo bem, coloque o número 2. Porque aí eu já vou saber se eu estou conseguindo falar com todos vocês. Ou se tem alguma falha de comunicação. Então, coloca para mim se você está me ouvindo bem. Ok. Bom, então, se você tem um desejo e você pensa nesse desejo, eu vou dizer por que você não está manifestando. Porque, sabe, o desejo, ele implica, sabe, você desejar, você está negando que a criação desse sonho. O processo de manifestação, de acordo com o ensinamento de Neville, primeiro você cria na sua mente. E depois esse sonho, essa criação, né, que você tem na sua consciência, ela se manifesta, ela se projeta fisicamente na sua realidade. É assim o processo, né? Você manifesta aquilo que está na sua consciência. Então, se você continua desejando, sabe? Você continua desejando, você deseja aquilo que você não tem. Faz sentido, né? Então, isso é a forma de você não manifestar o seu sonho, ok? Então, que isso fique bem claro para você. Agora, se você tem um desejo e você pensa assim, como ele vai se manifestar? Ou se você pensa quando ele vai se manifestar, também isso é um erro, é uma limitação, ok? Porque quando você pensa no como e no quando, indica que você está no caminho errado. Porque o como e o quando, nós não temos controle sobre eles. Porque isso é da lei da gestação. Nós não sabemos quando, né? Mas não é importante, sabe? Se você é intenso naquilo que você sonhou para a sua vida, se você reconheceu a sua missão de vida e você tem esse sonho de manifestar, ele vai acontecer. Então, se você se vira o questionamento, né, a questão de quando e de como, larga para lá, sabe? Vira as costas para isso e não foque nisso. Foque em se tornar. Ok? Então, se você estiver focado nas formas e no tempo, eu te digo que você não vai manifestar o seu sonho, você vai manifestar a dúvida, sabe? A insegurança, a dúvida, o medo, né? E daí mais daquilo que talvez você esteja tendo na sua vida. Então,
Se você estava fazendo isso, tire o seu foco disso nesse momento, tá? Então, se você... E não pense mais no desejo. Sabe quando você decidiu, eu quero isso para minha vida, né? Você se fez aquela perguntinha, o que eu quero? O que você quer, Hilda? E você decidiu com clareza aquilo que você queria, então agora tira seu foco disso, porque se você continuar desejando, indica que você não criou, não se tornou aquilo na sua consciência. E você sabe, né, que você manifesta aquilo que está em sua consciência. Então, se você não criou o seu sonho, sabe? Se você não construiu a cena, sabe? A cena que indica que ele já está, que você já se tornou ele, que você já tem, já realizou ele. Então, o que vai ocorrer? Você não vai manifestá-lo, você vai manifestar mais daquilo que você vinha manifestando. Tá? Então, quando você teve o desejo, sabe, você fez a perguntinha e você construiu a cena na sua consciência e se tornou aquilo que você quer para a sua vida, esquece. Então, só visualize agradecendo. Olha, obrigado, porque eu já construí, eu já tenho aquilo que eu queria. Sabe? Sem saber, você pode estar inviabilizando o seu sonho e você está manifestando exatamente o oposto, né? Eu imagino que você não sabia disso. Então agora, agora que você sabe, você age diferente, né? Não se importe mais com aquela forma que você vinha agindo. Aja de forma diferente e é a forma como o seu sonho vai se manifestar. Agora me diga, se o seu sonho é sobre saúde, o que ajudaria você? Né? Então, o seu salvador é o seu desejo realizado, não é verdade? A sua saúde perfeita. Se o seu sonho é ter saúde perfeita, então o seu salvador é ter a saúde perfeita. Não são outras formas, outros meios. Tá? Então, quando você quer algo, então você está olhando para o seu salvador. Se é saúde que você almeja para a sua vida, por exemplo, você está olhando nos olhos do seu Salvador, que é a saúde perfeita. Se é aumento, se o seu desejo é mais, se você quer ganhar mais, se quer aumentar a sua renda, se você quer faturar mais, então você está olhando nos olhos do seu Salvador. Então, o que você vai definir para si nesse momento? Você vai definir só a abundância financeira. Você vai construir em sua consciência uma imagem de você já ter a quantia que você almeja para a sua vida. Sabe, você ter esse ganho maior, de você ter essa independência financeira. E o seu foco vai ser só nisso. Você já é essa pessoa. Lembra como o Neville ensinou? Eu já estou em Barbados, né? É uma forma que a gente diz. Porque o Neville, ele queria visitar Barbados e o seu mentor, Abdullah, falou, Neville, por que você está desejando se você já está em Barbados mentalmente? Então, mentalmente, você já tem a abundância que você buscava. Você já tem a saúde que você buscava. Lembra, você está olhando nos olhos do seu Salvador. Então, é isso que você tem que se tornar. Pense somente nisso. E não no como, no quando, se isso é possível ou se é impossível. É a lei. A lei sempre se manifesta, ela nunca se muda, ela nunca se modifica em função de você ou de qualquer pessoa, ou de qualquer evento, né, acontecimento. Ela simplesmente funciona. Ela simplesmente opera. E quando você cria uma cena, a lei está operando dentro de você. Você já está no processo de manifestação. Quando você cria a cena do seu desejo, manifesto. Quando você se torna o que você quer ser. Então, isso porque quando você não manifesta, é porque você não se tornou. E quando você não se tornou, você ainda está pensando no desejo, né? E o desejo é mais desejo. E aí o desejo, ele nega a construção dessa cena. Porque se você está desejando algo, é porque você ainda não tem, né? Faz sentido, né? Ok. Se isso está fazendo sentido para você, pode colocar aqui no chat para mim. Ó, a Aline já colocou, faz sentido. Sim, não cabe a nós, realmente, Aline, você está correta. É uma lei, é do universo isso. Ok? Então, se você se torna em sua imaginação o que você quer ser,
Então, você está salvo do seu problema, né? Imagine se for um problema de saúde, então, se você se tornar aquela pessoa saudável, pronto, você já está salvo do seu problema, porque você já se tornou em sua consciência. Agora, a lei vai manifestar em forma física a saúde perfeita para você, ok? Se você não se tornar isso, você continua a se manter trancado dentro de si, né? Pelo pensamento de não ter as condições, o pensamento que rouba o que poderia ser, porque você nasceu para manifestar isso. Você nasceu com essa missão, ok? Então, ande na consciência de ser o que você deseja ser e expressar aquilo que você tem consciência de ser. Tenha consciência que é você que manifesta. A sua realidade é uma mera expressão daquilo que você traz em sua consciência. Eu espero que eu esteja sendo bem clara para você. Ok? A Débora colocou ali, muito bem, Débora. É isso mesmo, faz muito sentido, né? Eu também, depois que eu descobri isso, eu mudei todo o meu mindset, sabe? Eu mudei, porque nós temos aquela, sabe, aquele self-talking, aquela conversa interna. Eu nem ia falar isso para você hoje, mas eu acho que quando a Débora colocou aqui para mim, você sabe que a minha mente me pediu para falar isso para você. Sabe, aquela conversa interna que você tem, é isso que a gente manifesta. Sabe, o que você pensa sobre si próprio. Porque quando você pensa sobre si próprio, se punindo, se culpando, né? Talvez, é isso que você manifesta, sabe? Aquelas coisas desagradáveis e tudo mais. Então, se você pensa isso sobre si próprio, de hoje em diante começa a pensar assim que você é a pessoa mais maravilhosa que existe. E você nasceu com uma missão única. É uma missão que é só sua. Ninguém vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Ninguém vai substituir você nessa missão. Então, você tem uma tarefa enorme, sabe? Você tem uma importância muito grande. Porque você, manifestando o seu sonho, o sonho da sua vida, o seu objetivo, você vai entrar num processo de evolução de pessoas, evolução do mundo, que só você nasceu para fazer. Ok? Então, se você pensa que você não pode, ou que você não consegue, ou que as pessoas estão impedindo você, talvez, né? Que o seu sonho é muito grande, mude isso. Não tem importância se você pensava. O que é importante agora, que você sabe, é mudar. Sabe? Comece a pensar assim muito sobre você como uma pessoa muito importante e muito preciosa. Você tem um valor assim inestimável. Você nasceu para, sabe, porque de tão importante que era você estar nessa terra, você estar nesse lugar onde você está, nesse momento, de você estar nessa família que você está. Foi para isso que você nasceu. Então agora, pense em você como a pessoa mais importante, mais preciosa. E é só dessa forma pensar, sabe, que você tem essa missão de manifestar os seus serviços. Olha a importância dessas pequenas coisas que você faz para si próprio, para os outros, não é? Então, pense em você dessa forma e assim você está mudando a sua conversa interior, sabe, que você pensa sobre você mesmo. Se você sabe estar focado assim que, você não é muito bonito, ou que a sua roupa não está muito bem, ou que a sua família envergonha você, ou que você tem pessoas mais competentes do que você no seu trabalho, ou que você não é muito bom para aquela tarefa, etc. Eu estou dando exemplos aqui do que pode estar ocorrendo em sua mente. Então, se você estiver pensando dessa forma, pega a borracha e apaga tudo, ok? Faz de conta, assim, que é uma borracha mesmo, né? E apaga isso, e de agora em diante, mude isso. E comece a pensar em si próprio como a pessoa mais importante, porque é isso que você é, ok? E se você mudar o seu self-talk, né, a sua conversa interior, você vai manifestar exatamente o oposto, que é talvez aquilo que você queira, né, de propósito, e não vai manifestar aquilo que você vinha manifestando, que pode ser, assim, aquilo que te desagrada, né, que você merece algo melhor, ok? Então, faça isso.
Eu falei isso por causa da Débora. Ó, Débora, ótimo você ter colocado aqui para mim, porque você me inspirou em falar sobre isso. Agora eu vou continuar o tema de antes, tá? Então, a melhor maneira de você focar no seu sonho é focar a sua atenção na ideia de se identificar com esse sonho. Se identifique, sabe, com esse seu ideal. Pensa nisso como um filho, sabe, a criação, a sua criação. Você criou isso e você é responsável por manifestar isso no seu mundo físico. Suponha que você já é aquilo que você procura. E daí você não precisa mais procurar. Só agradeça. Use as palavras que fazem sentido para você. Sabe? Para mim faz muito sentido uma palavra que o Neville ensinou, que é: não é maravilhoso? Eu digo para mim mesmo, yes, não é maravilhoso isso? Porque indica que eu já recebi isso. Então, eu estou agradecendo, né? Obrigado por isso. E você agradecendo implica que você já recebeu, né? Porque nós agradecemos pelas coisas quando nós recebemos. Né? Se você tem o hábito de agradecer, então você sabe do que eu estou falando, ok? Então, não foque mais no desejo, foque em se tornar. Se torne aquilo que você procura. Embora irreal, se sustentado, se tornar realidade. Então, se você tem, sabe, se você pensa assim, mas não é real, né? É difícil porque não é real. Não importa. Sabe? Porque se você sustentar isso, você acreditar nisso na sua mente, porque você já criou a imagem, né? Você já criou aquela cena que implica que o seu desejo já foi manifesto. Então, se você criou, acredite só nessa cena, só nessa imagem que você criou, e vire as costas para a sua realidade. Não importa se aos seus olhos ainda não é real, mas vai se tornar. Porque você conhece o processo da manifestação, não é? Primeiro você cria na sua mente e depois você expressa no mundo físico. O Neville chamava isso de manifestação. Eu gosto dessa palavra também, mas tem pessoas que gostam de usar, por exemplo, se concretizar, né, no mundo físico, se realizar. Não importa o termo que você usa, né? Eu gosto de usar manifestação. Não tem nada a ver com o tema sobrenatural, né? Não é isso. É tornar o seu sonho real no mundo físico, que é quando os outros vão testemunhar o que estava em sua consciência. Porque é nesse momento que todos vão ver a expressão física do seu desejo, ok? Então, se foque somente nessa imagem, porque é só isso que importa, porque a sua consciência é criadora. Né? Primeiro nasce na mente, mas de propósito, né? Você que quer criar. Você que quer criar esse desejo para a sua vida, porque isso vai ajudar pessoas, vai ajudar você mesmo, e você vai estar evoluindo dentro da sua missão, ok? Então, nós demonstramos isso inconscientemente para os outros. É uma personificação do ideal que nós inspiramos. Né? Portanto, então, na sua imaginação, né, na nossa imaginação, nós devemos imaginar que os outros estão vendo isso, sabe? Isso é um segredinho legal que eu estou falando para você agora, que funciona muito, porque você está usando os seus 5 sentidos, que são ferramentas muito poderosas, porque no seu dia a dia você sempre está usando os seus 5 sentidos, não é verdade? É impossível você impedir de você ver algo ou de você ouvir algo. Você não consegue impedir, né? Porque os seus 5 sentidos são a sua comunicação com o mundo, né? Então, use os seus 5 sentidos, sabe? O sentido da visão, da audição, do tato, paladar. Use isso, todos os seus 5 sentidos. Use para construir essa imagem. E essa imagem vai se tornar real em sua mente, né? Em sua consciência. Foque nela, se torne ela, ok? E nessa imaginação, você usa os seus 5 sentidos propositalmente. Imagine ali, visualize pessoas comentando, sabe? Você vai ver isso e vai ouvir isso. As pessoas estão comentando sobre o seu sucesso, sabe? As pessoas estão orgulhosas de você ter conseguido atingir o seu objetivo, de você ter conseguido o cargo que você tanto almejava na sua empresa, ou de você ter conseguido a vitória na sua saúde.
você ter conseguido a casa dos seus sonhos, ou de você ter conseguido o que você almeja, né? Pensa no seu sonho nesse momento. O que as pessoas falariam se elas vissem você dentro de um sonho realizado? Pensa no depois. Pense, viva o final, que é um dos famosos livros do Neville. Pensa, vive no final, e o que é que as pessoas podem estar comentando sobre você? Use a sua imaginação e os seus olhos da visão, os seus olhos da imaginação, e pense agora nesse momento e construa a sua imagem, levando em consideração esse fato. O que as pessoas estão comentando sobre você, né? O que as pessoas estão... Você está vendo o que esses amigos próximos, o que os seus familiares estão fazendo nesse momento, vendo que você atingiu o seu sonho, ok? Use dessa forma, isso vai enriquecer muito, vai tornar mais real a sua imaginação. O que você experimentaria na realidade se você já fosse aquele que você deseja ser? E se torne isso. Sabe, no primeiro momento você pode falhar. Eu vou me tornar, mas logo depois eu já vou pensar que eu estou nesse mundo aqui e tal. Não tem problema. Quando você perceber isso, volte novamente para aquele eu que você construiu na sua imagem, na sua consciência. Ok? Você saberá quando você tiver conseguido se tornar o que deseja ser. Você saberá. Quando você perceber que você se fixou no novo conceito de si mesmo, simplesmente olhando com os olhos da mente, né? Olhando mentalmente para as pessoas que você conhece. Uma coisa que o Neville ensinou, ele sempre fala muito assim nas palestras, é que quando você muda, sabe, você já se tornou aquela pessoa que você desejava ser, você muda o conceito dos outros, sabe, você passa a ver as outras pessoas de forma diferente também, sabe, talvez assim, não julgando, porque o julgamento, você julga porque você tem esse hábito na sua consciência. Então, quando você mudar isso, você vai parar de julgar e você vai parar também de tipo, desconfiar, né? Ou de você olhar para os outros como uma terceira pessoa, sabe? Você vai começar a olhar para os outros como uma ampliação de si próprio, porque as pessoas se comportam conosco de acordo com o que tem em nossa consciência. Nós projetamos isso e inconscientemente, né, através da nossa consciência, nós estamos fazendo com que as pessoas se comportem conosco dessa forma, ok? Então, você vai passar a ver as pessoas dessa forma, como um comportamento que é um reflexo de si próprio, e nada mais do que isso. Então, você vai perceber que você mudou a sua forma de ver as pessoas, de ver as coisas, os acontecimentos. Isso indica que você mudou, que você se tornou o seu sonho, você se tornou aquela pessoa que você desejava ser. Se você os vê como você os via anteriormente, você não mudou o seu conceito de si mesmo. Olha só, não é as pessoas que mudam, somos nós que mudamos. Viu que interessante isso? Pois todas as mudanças de conceitos de si próprio resultam em uma mudança em relação ao mundo, né? Então, se você mudou a si próprio, você está mudando o mundo. Você está mudando o mundo, as pessoas, né? Os terceiros, ok? Então, você tem dentro de você a capacidade de se apropriar de um estado sem conhecer os meios que serão empregados para realizar esse fim. Você somente assume a sensação do seu desejo realizado. Em uma das lectures, né, das palestras do Neville, ele contou um fato muito interessante. Eu gostaria de falar aqui para você com bastante detalhes, porque o Neville ele contava assim muitas histórias, né? Porque ele sempre achava assim que as histórias são uma forma de você esclarecer bastante para as pessoas, né? E as pessoas vão se colocando, né? Jesus também usava muitas parábolas, né? As metáforas, porque ele ensinava através das metáforas. Então, em outras palavras, Jesus queria dizer assim, você não é diferente, né? Se aconteceu com outra pessoa, pode acontecer com você também, porque não é diferente, né? Então, eu vou narrar para você aqui essa história com bastante detalhes. Talvez você já tenha ouvido, né? Essa história talvez não com tantos detalhes assim, mas
vamos ver se você vai entender o que essa mensagem traz de ensinamento por trás da história. Ok? Um dos alunos, uma das pessoas que seguia Neville em suas turnês de palestras, veio falar com ele e era um senhor negro. E ele disse, Neville, eu gostaria muito de operar, eu tenho um desejo, né, de operar no ramo imobiliário, comprar, vender, alugar, né, propriedades. Assim, eu acho que eu nasci para isso, é o meu talento. Mas para mim tá difícil, né? Ele falou para o Neville. E o Neville perguntou assim, o que está impedindo você de operar no ramo imobiliário, que você deseja muito? Ele falou, Neville, eu sou zelador de uma imobiliária, né? Eu escuto o dia inteiro sobre compra, venda de imóveis, aluguéis, assim, e isso me dá muito prazer, assim, eu me vejo fazendo isso, mas eu sou negro, e os negros, eles não são levados a sério, né? Foi o que ele falou para o Neville. Os negros são discriminados, né? São constantemente banalizados, e eu acho que eu não conseguiria crescer nesse mercado sendo negro. Eu acho que as pessoas não me levariam a sério, porque os negros, eles são vistos como pessoas incapazes, né? Tem uma inteligência muito fraca e tudo mais. Aí o Neville falou, bom, então é exatamente isso que você está manifestando, né? Se você pensa isso, você tem isso em sua consciência e nós manifestamos o que está em nossa consciência. A nossa consciência é criadora. O Neville falou, então, faça isso, faça o que eu vou dizer para você fazer de agora em diante. Se imagine, escreva isso, né? Você me falava, escreva isso. Se imagine você operando no ramo imobiliário, comprando, vendendo imóveis e sendo um consultor imobiliário. Pessoas pedindo opiniões, sugestão sobre negócios para você. E pense só isso, de agora em diante, vire as costas para aquilo que você vinha pensando, por aquilo que você relatou para mim. Agora pense que você é um grande consultor imobiliário e que você tem uma empresa, que você tem um escritório, que você tem muito sucesso nessa área. E ele começou a fazer exatamente aquilo que o Neville falou para ele fazer. E ele tirou o foco do fato dele ser negro. E tirou o fato do foco de ser criticado e de ser banalizado. E ele começou a fazer isso, ele se tornou, né, na mente, essa pessoa do ramo imobiliário. E daí, uma semana depois, olha como que é, você muda na mente, automaticamente a realidade se altera. Então, ele estava no consultório de um dos no escritório de um dos seus diretores, e ele ouviu, assim, sem querer, porque ele era zelador, né? Então, ele ouviu uma conversa ao telefone de uma pessoa que tinha uma propriedade nessa imobiliária. E a pessoa falou, olha, já faz um ano que eu tenho a minha propriedade para ser vendida nessa imobiliária, e até agora não teve nenhuma oferta de compra. O que vocês estão fazendo? Até a pessoa estava um pouco nervosa, né, assim, irritada com a falta de ação da imobiliária. E aí, dali um tempo, assim, ele teve como um impulso, né, esse senhor negro, ele teve como um impulso, né? Ele chegou nesse diretor e falou assim, o senhor pode me dar uma chance de vender essa propriedade? De tentar vender essa propriedade? E aí o diretor perguntou para ele, mas por que eu daria um voto de confiança para você? Você não tem experiência, você não atua no ramo imobiliário, você não tem contatos, né? Por que eu te daria essa chance? Aí ele falou, simplesmente porque eu vou tentar. E foi isso que ele fez. Então, na mente dele, ele já tinha se tornado uma pessoa do ramo imobiliário, um consultor de sucesso, comprando, vendendo todo dia. E aí ele passou as informações dessa propriedade para ele, e como ele já tinha se tornado na mente dele um consultor de sucesso no ramo imobiliário, quando ele chegou na casa dele no final daquela tarde, ele teve a ideia de colocar um anúncio num jornal de outra cidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou a descrição da propriedade e colocou no jornal de outra cidade.
E olha só, naquela mesma semana, ele recebeu, quer dizer, a imobiliária, né, recebeu um telefonema de uma pessoa daquela cidade interessada em conhecer a propriedade. E aí foi marcado, né, o dia, horário e tudo, e aí esse senhor acompanhou. E ele fez a venda, ele que fez a venda, olha, sem experiência nenhuma no ramo imobiliário e sem ter o conhecimento, né, das negociações. Então, ele conseguiu fazer a venda pelo valor de venda, né, exatamente o valor que estava sendo pedida. Então, o Neville disse, é exatamente isso que você está manifestando, né? Ele manifestou exatamente, quando ele veio contar para o Neville o resultado da visualização, da cena que ele tinha criado, o Neville falou, é exatamente isso que você está manifestando de verdade o que está na sua consciência, você está manifestando ser esse consultor influente, né, de negócios nesse ramo imobiliário. E ele imaginando a pessoa que ele queria se tornar, ele conseguiu se tornar um agente, né? Ele abriu até uma agência de imobiliária para si próprio, e ele continuou comprando, vendendo, e sendo muito respeitado nesse ramo imobiliário. E, assim, depois de um tempo, né, ele falou novamente ao Neville que ele recebeu a visita de uma das pessoas mais influentes, de um dos maiores investidores no ramo imobiliário. E esse senhor veio pedir desculpas a ele por causa dos insultos que ele tinha cometido, porque ele era uma pessoa que frequentava a imobiliária que ele trabalhava como zelador. Então, frequentemente ele cometia insultos, né, por ele ser negro. E aí ele veio pedir desculpas e veio agradecer pelas dicas e sugestões e influência nas maiores compras nesse mercado. Porque quando esse senhor se tornou um agente imobiliário, ele se tornou um consultor, né, dos maiores investidores, porque ele estudou, se tornou um especialista, porque era algo que ele gostava muito, então ele queria, ele desejava manifestar aquilo, então ele se tornou uma referência, e aí esse senhor que insultava ele lá no escritório, que ele trabalhava como zelador, veio se desculpar e ao mesmo tempo agradecer por ter ele como como uma pessoa, um expert, né, nessa área, que fez ele ganhar muito dinheiro com as compras, com as boas negociações. Então, gente, eu quis contar para você essa história com detalhes, porque você viu aqui que nós manifestamos aquilo que está em nossa consciência. Né? Então, se você tem as condições limitadas, né? Você tá manifestando as condições limitadas. Se você se transforma, né? Se você se torna aquilo que você deseja ser, você vai manifestar essa pessoa no mundo real. Você vai tornar isso físico. E todas as outras pessoas vão ver, vão testemunhar o que tinha em sua consciência. Né? Então, olha só. Um simples ensinamento do Neville fez com que ele mudasse toda a sua vida. Né? Eu espero que tenha ajudado você, porque eu sei que você tem um sonho, um objetivo, né? Eu não sei como você gosta de chamar, né? Meta, sonho, objetivo, projeto de vida, não importa. Eu gosto de chamar um sonho, né? Porque quando você quer muito, né? Parece ser um sonho, né? Uma grande realização. Então, crie uma cena, sabe? Uma cena que implique que isso já está pronto, já está realizado, e se torne isso, certo? Então, e não haja pelas limitações na sua consciência, haja com a postura de já ter o seu desejo manifesto, haja, se torne isso. O que uma pessoa faria, né, se já tivesse esse desejo manifesto? Se você quiser pensar fora de si próprio, não tem problema. Pode pensar e depois você pensa, então eu vou me tornar isso. E você se torna, e você vive isso o dia todo, 24 horas por dia, você se torna isso. Falando o que essa pessoa falaria e fazendo o que essa pessoa faria. E isso vai se manifestar em sua vida. Então, olha só, que interessante, né?
Então, o ponto mais importante dessa história que o Neville contou foi quando ele gerou a mudança, né? Porque ele vinha se comportando de uma forma que ele pensava, assim, ele estava culpando a cor da pele. Ele mudou a cor da pele? Não mudou a cor de sua pele, né? Então, não era a pele que era responsável pelos insultos, né? Pelo parecer das pessoas que ele tinha pouca inteligência ou que ele não tinha competência para exercer um cargo assim numa imobiliária. Ele não mudou o seu físico, o que ele mudou foi a sua consciência. Ele se tornou aquilo que ele queria ser, né? Então, ele mudou as pessoas também que o insultavam? Não mudou. Então, veja bem, ele não mudou a cor da pele, ele não mudou as pessoas. E o que aconteceu? Enfim, o que aconteceu com ele? Coloca aqui no chat para mim, deixa eu ver. Depois eu vou responder as perguntinhas, ok? Pode ficar tranquilo que eu vou voltar aqui e vou responder tudo para você. Coloca aqui se você sabe o que esse senhor mudou. Se ele não mudou a cor da pele, se ele não mudou as pessoas que o insultavam. O que ocorreu para que a realidade dele se modificasse completamente? Ok, Ana Cecília, muito bem. Como sentir a emoção, né? Então ele ele se criou, né? Ele criou a percepção das coisas, né, Aline? Muito bem. Ele criou em si próprio aquilo que ele queria manifestar. Então nós criamos a nossa vida, nós somos criadores, tá? Nós criamos, Deus se expressa através de nós, da nossa imaginação. E Deus ele precisa de nós para se expressar, para se criar, né? Para se concretizar na realidade, para se manifestar em forma física. Então, esse senhor, através do ramo imobiliário, né? Ele ajudou muitas pessoas. Ele se tornou um conselheiro. Por quê? Porque ele mudou a sua consciência. Olha a importância. Ele mudou o estado de sua consciência. Então, para o seu sonho se manifestar, crie o seu sonho na sua consciência e se torne ele. E ele vai se manifestar na forma física. Ok? É isso que o Neville quis ensinar através dessa história, que nós não mudamos os outros e nós não mudamos as condições, porque as condições, elas são reflexo da nossa consciência. Não é verdade? Então, nós não temos o controle de como o nosso sonho vai chegar até nós. Esse controle é da lei, né? E a lei não se modifica. Ela simplesmente opera para qualquer evento, para qualquer acontecimento. Então, tudo que nós temos que fazer é ter o controle sobre a nossa consciência. Criar o que nós desejamos para a nossa vida e nos tornar. E depois, o que vai ocorrer no mundo físico? É exatamente isso, né? Que nós queremos propositalmente, ok? Agora, se você pensa que não vai acontecer isso com você, né? Eu imagino que algumas pessoas, assim, pensem isso, né? Não sei se é o teu caso, mas se você pensa que isso não vai acontecer com você, ou se você não consegue manifestar o seu sonho, ou se alguém impede você de manifestar o seu sonho, você só manifesta o que não quer, não é verdade? Porque se você pensar assim que as pessoas estão impedindo você, ou as condições estão impedindo você, ou se você não consegue, é isso que está na sua consciência. Então, mude o seu self-talking, né? Mude a sua conversa interior. Porque se você mudar a sua consciência interior para o oposto, né? Mude o oposto para o oposto. Aí o oposto vai se manifestar, que é aquilo que você quer, né? E não o pior, que é aquilo que você não quer. Então, em vez de você ver para crer, pense no crer para ver. Porque quando você cria a imagem na sua consciência, sabe? Você vai criar uma cena, escreve essa cena com detalhes e use os seus 5 sentidos, que são ferramentas poderosas nesse momento, né? Para você criar o seu sonho na sua consciência, você vai acreditar nisso. Então, você vai fazer o oposto. Você vai fazer o seguinte, você vai crer naquilo que está na sua consciência para você ver isso manifesto no seu mundo físico.
né? Jesus falou assim, ó, felizes dos que creem antes de ver, né? Então era isso, exatamente isso que ele queria dizer, né? Jesus é a sua imaginação, né? O que está dentro de você, você manifesta Jesus quando você está manifestando o seu sonho. Então, olha a importância do seu sonho acontecer, de você manifestar o seu sonho. Então, pense nisso agora. Tudo é possível. Não existe o impossível. Olha, se Deus está em você, na sua consciência, que é Deus, e você cria algo lindo, que você cria algo maravilhoso, né? Porque essa é a sua missão. Então, isso não pode ser impossível. Isso é possível. Acredite nisso, que isso é possível. Tudo é possível. Porque pense, para Deus não tem nada de impossível, né? Essa é dessa mesma forma que ocorre com você. Né? Se você costuma pensar em elevar seus ganhos, né? Se você pensar nisso, se você quer um cargo melhor na sua empresa, melhor remunerado, e que você mostre melhor o teu talento, foque nisso, porque é possível. E eu garanto para você que você tem todas as condições. Se você pensar que você não tem conhecimento acadêmico, ou que você não é inteligente o suficiente, vire as costas para isso. Porque, olha, tudo é possível, sabe? E a sua capacidade, a sua missão de vida não é medida pelo seu conhecimento acadêmico e nem pela sua inteligência. Você é perfeito e você tem condições de exercer o cargo que você quiser. Não é verdade? Olha, o próprio Bob Proctor, ele tinha o 3º ano primário. E olha que ele ajudou milionários, bilionários com conhecimento pós-doutorado a crescer, né? Por quê? Porque ele tinha um conhecimento específico de como a lei funciona, né? Que é isso que eu estou falando para você agora, tá? É assim que a lei funciona. Então pense grande, pense assim no maior, sabe? Porque é para isso que você veio. Pense no melhor e no maior. Ok? Então, eu estou aqui para dizer para você que você realmente pode, tá? Tire as barreiras do não posso, eu não consigo. Isso, ó, vire as costas para isso, porque não é verdadeiro. Ok? Quando você cria um desejo de propósito, se mantenha firme nele. Não duvide, sabe? Quando você cria ele na sua mente com paixão, sabe? Que você está olhando nos olhos dele, se torne ele, porque no dia seguinte você já vai começar a ver as mudanças e ele vai chegar para você e vai se manifestar. Não se preocupe com o como e nem com o tempo. Porque lembra que isso é da lei, né? A lei da gestação que está operando, e no seu tempo certo, isso vai aparecer no seu mundo, vai se manifestar no seu mundo. Quando nossos sonhos se manifestam, nós manifestamos Deus. E quando nós não manifestamos os nossos sonhos, nós estamos impedindo eles. Nós estamos impossibilitando desses sonhos se manifestarem da forma como nós gostaríamos que fosse. Por quê? Porque a gente tem uma conversa interior muito prejudicial, né? Que é da culpa, que é a gente não se valoriza, né? Da forma como não se conhece da forma como deveria. Então, você é a pessoa mais importante e você pode manifestar o que você quiser. Somente crie esse processo de manifestação dentro de você, na sua consciência, e se foque somente nele, na possibilidade, e não na limitação. Quando o nosso sonho não se manifestam da forma como nós queremos, porque nós estamos sempre manifestando. E se você estiver manifestando aquilo que você não quer, é porque você traz em si, dentro de si, aquilo que você não quer. Então, mude isso e você vai começar a ver uma realidade diferente. Se você tiver dúvida, vire as costas para a dúvida e pense somente naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Se você quer manifestar saúde, pense na saúde perfeita, não pense na doença. Porque quando você foca na doença, você está aumentando a sua doença. Né? Tudo que nós pensamos, nós aumentamos, né? Nós trazemos presente na nossa consciência. Então, pense na saúde perfeita, porque você tem saúde perfeita, ok? E pense no depois. Você com a saúde perfeita, você manifestando energia, saúde, disposição,
porque é isso que você merece, e é isso que você vai ter, ok? Então, crie o seu desejo e saiba que você tem o poder, você é o criador, e você tem tudo o que precisa para criar o que quiser. Sinta-se assim, pense, eu sou. Use conscientemente a sua imaginação. Crie uma imagem do seu desejo e se torne esse desejo que você criou. Se você quer manifestar seu sonho, então esse é o processo. Não é? Não conte com algo fora de você, é dentro de você. As condições vão aparecer, né? Se você precisar da ajuda de terceiros, ela vai aparecer para você dessa forma, porque a lei vai trazer para você a pessoa certa e as condições certas para você manifestar. Se você começar a fazer isso, você está no comando de sua vida, manifestando o que você deseja, manifestando sempre um desejo após o outro, um sonho após o outro. Para assumir a consciência daquilo que você deseja ser, ter ou você fazer, inicialmente esvazie sua mente das preocupações, sabe? Dos problemas. Pense só na solução. Tire da sua mente o problema, sabe? Aquilo que traz sofrimento, sabe? Tira isso, esvazia a sua mente e pense só no depois de já ter realizado o seu sonho. Você é capaz de realizar o que quiser, desde que você crie primeiro em sua mente. Crie a imagem muito clara, sabe? Escreva isso com detalhes e alinhe isso para você mesmo, ok? Então, pense no seu desejo dessa forma. E para os outros não importa. Importa para você, porque a missão é sua. E o desejo é seu, né? O sonho é seu. Agora, então, crie uma imagem detalhada, né? O mais detalhado possível e torne-se esse desejo realizado. Pergunte para você mesmo, né? Faça uma perguntinha assim: como é a minha vida agora que eu já realizei o meu sonho? Como é a tua vida, Hilda? Como é que você está vivendo agora que você já realizou o seu sonho? E viva esse sentimento. Sabe quando você se faz essa pergunta? Sabe, você sente aquela alegria, sabe, de ter o seu sonho realizado, porque você sente o depois, que é tudo que você queria, que é a tua salvação. Você está olhando nos olhos do teu Salvador. Então, você vai sentir, assim, bruscamente aquela alegria, sabe, aquele poder de você ter conseguido chegar lá. Você é muito bem sucedido, porque você conseguiu. Então, sinta bem esse sonho com detalhes e se imagine sendo essa pessoa, sentindo isso o tempo todo por ter conseguido, ok? Então, confie e persevere nesse sentimento. Seu desejo vai se manifestar quando você se tornar aquilo que você desejou, ok? Agora eu quero dedicar um tempinho aqui e eu vou responder aqui, olha... Boa tarde, nossa, quantos desejos de boa tarde aqui, bastante. Aline dizendo que faz muito sentido. Legal, Aline, né? Muito bom, realmente faz muito sentido. Fez muito para mim também, e faz, né? E sempre faz. Ok, isso é a mais pura verdade que as pessoas ainda não se deram conta. Mas, Arlene, agora, ó, foque muito em você, sabe, no seu desejo. E vamos esquecer as pessoas. Eu imagino, né, que muitas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de estar conscientes disso. Mas, nesse momento que você está consciente disso, então, exerça esse processo de criação, sabe? E quando acordarem, vão ver como isso é fácil. Nossa, é muito fácil. Isso é uma característica do Neville, né? O Neville falava tudo simples e tudo fácil. Eu digo assim que não é tão fácil, porque implica numa mudança de consciência, sabe? Você tem que sair daqui e ir para aqui, né? Na sua consciência. Porque você vai entrar em ação. O que é o seu entrar em ação, Arlene? Entrar em ação é você criar essa imagem, sabe? Você tem que criar e acreditar e se manter acreditando, né? Então, exige de você, sabe? Que você vai ignorar os seus 5 sentidos, né? O Neville falava assim que os seus 5 sentidos, sabe? No momento da manifestação, eles negam, porque você precisa ver, não é verdade? Se você não está olhando essa caneta aqui, talvez você não acredite nela, eu falando, né? Então,
os nossos 5 sentidos, eles querem, assim, eles querem ouvir, eles querem ver, né? É a natureza, assim. Então, você tem que meio que ignorar eles, sabe? E usar a tua habilidade intelectual, que é a sua imaginação, né? A sua memória, a sua intuição, a sua vontade, né? Porque você quer muito realizar o seu sonho. Então, você tem muita vontade. Então, você vai criar isso na sua mente e se manter firme ali, negando tudo que for necessário. Tá? O Nevo até ele tem uma palestra dele que ele fala que ele conseguiu negar assim 100% os seus 5 sentidos. Tipo assim, imagine só o nível de como eu posso dizer, o nível de consciência, né? O nível de consciência do Neville, ter a capacidade de anular os 5 sentidos no momento da manifestação. Sabe, quando você cria aquela imagem, aquela cena, você anular os seus 5 sentidos. Eu acho assim, isso é uma evolução, né? Você conseguir negar, porque a gente está vendo, né? É impossível, você não consegue impedir de você ver, mas você não acreditar no que você está vendo e acreditar somente no seu sonho, naquilo que você criou na sua mente, na sua consciência. Né? O Neville conseguia fazer isso assim com, né, depois de muito treinamento. Então, não é fácil, né? Mas assim, é fácil o entendimento. E eu acho que com o exercício, assim, com a prática, você vai evoluindo nisso também. É para ser assim, ok? Eu também estou nesse processo, né, de simplesmente anular. Né? É uma coisa assim que você tem que estar consciente 24 horas por dia. E para isso você tem que criar ferramentas, né? Porque você não pode impedir você de ouvir, de ver, de sentir, né? Então você cria ferramentas que você fica focado, né? Que é o seu cartãozinho, né? Quem tem o meu livro, né? Deixa eu pegar aqui. Eu falo muito sobre o processo de manifestação nesse livro aqui, do Invisível ao Visível. Ele é ele é criado dentro do processo de manifestação do Neville. Então, é ensinado o processo aqui. Aqui ele tem é um livro vivo, né? Então, eu também coloco disponível uma área de membros, onde você tem acesso, através do QR Code, no final de cada lição, você pode acessar. E lá eu coloco umas ferramentas, sabe, que você pode usar durante o seu dia a dia, nessas ferramentas, e elas podem ajudar bastante você, sabe, para você, digamos assim, ir saindo da informação dos 5 sentidos, e você se focar somente na imagem, na cena, na sua visualização da sua consciência, para que você consiga manifestar. Ok? Tudo nasceu no físico antes nasceu na mente. Sim, exatamente, Josimar. Tudo que nasceu no físico nasceu primeiro na nossa mente, né? Então, primeiro, esse livro aqui, antes de ser publicado, ele nasceu na minha mente, né? Se você me perguntasse em dezembro, você ainda não ia ver esse livro em dezembro, né? Porque ele foi lançado, quer dizer, no final de dezembro ele foi lançado. Então, ele estava todo na minha mente. Eu ia conseguir dizer para você com riquezas em detalhes, mas você ainda não iria ver o livro fisicamente, né? Mas você tem que ver com os olhos da mente o seu sonho e sentir isso, né? Antes de se tornar físico, ok? Sim, essa live, Leandro, essa live está gravada, depois você pode ir lá no meu canal, no meu Instagram, no Face, e você pode ver essa live novamente, ok? Sim, Rafael, eu tenho um ritual matinal, com certeza. O meu ritual, ele começa no dia anterior. Por exemplo, hoje, no final do meu dia de trabalho, eu vou lá, eu escrevo 6 ou 7 tarefas. Às vezes eu escrevo mais, né, dependendo, assim, se elas são de nível mais difícil ou mais fácil de realizar, eu faço mais, né? Ontem, por exemplo, eu tinha 12, né? Hoje eu acho que são 8, né, ao todo. Mas você pode, assim, escrever 6, 7 tarefas por dia que estejam relacionadas ao teu sonho, ao teu sonho de vida, no dia anterior, ok? Porque daí você já vai, sabe, você vai repousar, a sua mente vai trabalhando formas mais rápidas, né, mais produtivas de você cumprir com essas 6 tarefas. Então, eu começo fazendo assim o meu ritual.
todo dia, né? Hoje eu estou executando o que eu planejei ontem, né? No final da tarde. Então, eu vou lá e começo assim de manhã, quando eu chego no meu dia de trabalho, eu começo a executar essas 6 tarefas. E eu não levanto da minha cadeira sem ter todas elas cumpridas. Elas são relacionadas ao meu sonho. Tá? Mas quando eu acordo de manhã, eu sempre tenho um ritual de gratidão. Eu vou lá e escrevo 7 gratidões, né? As gratidões pelas quais eu quero agradecer naquele dia. Imagine, no final de semana, você tem muita gratidão. E a gratidão, ela implica em você já ter o teu desejo realizado e manifesto. Então, isso é muito importante. Eu faço 7 gratidões, daí eu leio e também eu ouço, né? Eu gravei aqui a minha vida perfeita. Então, eu ouço, né, eu leio, fiz o script, né, eu coloco lá no livro também, é uma das coisas que eu ofereço como bônus, é um modelo de script, sabe, que você vai lá e modela de acordo com o teu sonho, e daí você grava aqui em MP3 e você ouve. Eu ouço 2 vezes por dia, né? Então você pode ouvir, e daí você pode. Eu faço afirmações também, sabe? Do meu trabalho, eu fico muito mais produtiva, né? Eu afirmo, eu sou muito mais produtiva, né? Porque eu faço isso. Então, eu tenho, assim, com certeza, minha visualização, eu tenho a meditação, né? Que eu faço relaxamento, e eu tenho meu dia de trabalho normal. Agora, no final do meu dia de trabalho, né? Quando eu vou repousar, vou dormir, eu também faço a revisão do meu dia de trabalho. O que é a revisão? Você reescreve mentalmente, ok? Tudo que não aconteceu de legal, sabe? Tipo assim, eu recebi um WhatsApp que não foi muito legal. Tipo, hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que o casal, né? Os dois pegaram Covid. Então eu fiquei infeliz, né? Com aqui, assim, não que eu fiquei infeliz, mas assim, eu não queria ter recebido essa mensagem. Então à noite eu vou lá e eu reescrevo isso, assim como se fosse uma notícia boa. Eu tivesse recebido uma mensagem dessa amiga dizendo que ela que ela recebeu um prêmio, que aconteceu uma coisa maravilhosa na vida dela. Eu vou achar um motivo, sabe? Reescrever isso. Então, quando você faz isso mentalmente, você passa a ser muito positivo, sabe? E como você manifesta o que está na sua consciência, então vai ser muito legal, porque ali você vai descobrir pessoas maravilhosas, porque você não vai ver só as coisas que você não gostou. Você vai começar a ver detalhes, pessoas que falaram com você de uma forma muito positiva. Você vai ver as pessoas maravilhosas que você convive e que te ajudam muito. Então, você vai ver coisas, você vai se tornar consciente, Josimar, sabe? E Rafael, você vai se tornar consciente de muita coisa que passa batido assim se você não fizer isso. Então você faz isso e você reescreveu o seu dia mentalmente, ok? Não precisa ser escrito isso. E depois aí eu faço um relaxamento para dormir. Então é esse ritual que eu tenho todo dia e que me ajuda muito, assim, sabe, a evoluir, a ser muito produtiva e a manifestar os meus sonhos. Ok. É uma energia que age em nosso favor quando criamos primeiro na mente. Com certeza, Josimar, tá? Essa energia é o processo de criação. Quando você cria na sua mente, você dá aquela força. Sabe quando você coloca a semente no solo? É a mesma energia. A sua consciência, ela tem o mesmo potencial de manifestar qualquer sonho. Assim como a semente tem em si todas as condições dela germinar. Ok? Eu estou dando o exemplo da semente aqui, mas você pode pensar em qualquer outra coisa que a natureza manifesta. Né? A semente, ó, a natureza manifesta, a árvore, né, manifesta, a natureza tem o potencial de manifestar. A mesma coisa é o seu sonho. Quando você cria o seu sonho, sabe, que você se torna ele, ou depois, você colocou ele num processo de manifestação que não tem nada que impeça ele de se manifestar. Ok? Ana Célia, como sentir emoção para cocriar o nosso sonho? Na verdade, Ana Célia, você não cocria, você cria, porque a sua consciência é criadora. É Deus criando através de você. Então, como sentir a emoção? Você cria e imagina ele realizado.
E aí você vai sentir, o que você sentiria se o seu desejo, nesse momento, o teu desejo estivesse realizado, Ana Célia? Imagina o que você sentiria: alegria, gratidão, euforia, vontade de saltar, vontade de falar para o mundo todo, né? Não é assim? O seu desejo manifesto. Então, é esse sentimento, sabe? De gratidão, de poder, né? Porque você é um ser poderoso. Você é capaz de criar o que você quiser. Então, você é uma criadora. A sua consciência é criadora. Deus está criando através de você, ok? Então, é esse sentimento. Então, você pode sentir isso de propósito, né? Lembre de um momento em que você sentiu algo assim, uma explosão de gratidão, de alegria. É esse sentimento, é tornar-se. Quando você se torna, o Neville fala muito, o sentimento é o segredo, né? Então, o que é sentir? Sentir-se, né? Se tornar. Então, você se tornando essa pessoa com seu desejo cumprido, realizado. Como é essa vida, né? Como é? Então, é dessa forma. Ok, Aline, percepção sobre as coisas. Uau, Viviane, você fala de Toronto? Nossa, bacana. O meu mestre, Bob Proctor, também mora em Toronto. Que bom ver você por aqui. Que legal. Gente, olha, estamos no final do nosso momento aqui. Então, um grande beijo para vocês. Obrigada, obrigada por você ficar comigo até agora. E eu desejo muitas manifestações. E também já vou deixar o convite aqui. Quinta-feira, às 7h07 da manhã, eu tenho um momento, também uma live, que é como criar o seu dia perfeito. Vou deixar o convite aqui para você já. Ok? Então, gente, se você... eu vou dizer para cada um de vocês aqui, Ana Lúcia, Ângela, Viviane, Letícia, Lucinéia, Aline, cada um de vocês aqui, o Rafael, Leandro, enfim, se você achou que esse conteúdo ajudou você a você manifestar o seu sonho, a se tornar mais claro na sua vida, vai lá e compartilha. Compartilha com alguém, compartilha com pessoas que você gostaria que tivesse aqui conosco, ouvindo também essa mensagem, porque assim, o meu objetivo é fazer com que você se torne consciente disso. Quando eu comecei a aprender através das palestras do Neville, eu me senti na responsabilidade de passar isso para outras pessoas. Né? Eu não vou dizer de ensinar isso, né? Porque, assim, cada um tem uma experiência diferente. Então, vai lá agora, nesse momento, e passe essa mensagem para outras pessoas também. Você sabe que eu aprendi isso muito, sabe? De passar para outras pessoas, de fazer a minha parte nesse processo de evolução. Então, se você achar que tem alguém que precisa evoluir e merece isso, vai lá nesse momento e compartilhe com alguém. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho para você ser informado de todos os conteúdos novos que são postados lá no Instagram também. Todas as minhas redes sociais são Hilda Pegorini. Ok? Então, vai lá e você vai poder receber todas as mensagens, né, os conteúdos que eu coloco para ajudá-lo nesse processo de evolução. Então, faça isso agora de propósito. Vai lá, compartilhe com alguém, ok? Eu vou esperar um momentinho aqui até você fazer isso, ok? E eu tenho certeza que nesse momento você está fazendo a sua parte no processo de evolução. Então, vai lá, compartilhe, pode ser agora ou pode ser depois. Mas não deixe de fazer isso. Beijos para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.